E aí, queridos, vocês se lembram da reunião de 5 de julho de 2022, que Bolsonaro fez para impedir a realização das eleições. Não foi? Foi. Foi. O que falou então o Paulo Sérgio Nogueira? Coloca o vídeo aí, vai. Senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas, para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo. Esse é o desejo de todos nós. O que eu acho maravilhoso é o seguinte: nós estamos aqui, presidente, eu estou fazendo reuniões com os militares semanalmente para que as eleições ocorram da melhor maneira possível se eu possa ganhar. Entendeu, Valdemar? Só tem um jeito de correr da melhor maneira possível. É o Bolsonaro ganhar. É muito impressionante isso. Tem um papo de um outro militar que está por aí, que ele fala daquele picareta, que aliás foi indiciado também, aquele picareta argentino, falando não, eu tenho aqui a prova da fraude eleitoral. Aí o cara diz, é preciso fazer com que a defesa repita a mesma coisa. E ele deixando claro que ele sabia que era uma farsa. Ele disse, eu sei que é uma farsa, mas é preciso que repita a mesma coisa. Vou lembrar de novo, o Mário Fernandes, aquele que quer matar todo mundo. Aquele que queria matar até o nosso vice-presidente, leitor de Santo Agostinho. Hein? O Mário Fernandes também fala ali. Aliás, dizem que ele tem uma excelente formação. Será? As manifestações dele, por escrito, ele, a cada 3 palavras, ele pronuncia uma zorra, viu, vai bem? Isso aqui é zorra, isso aqui é zorra, entende zorra? Uhum. Zorra que começa com P, a cada pouco. Não, formação. Quanto estamos gastando para formar esses caras? Mas se expresso dessa maneira, tento dar golpe de Estado. Ele também estava animadão. Vamos dar o golpe já. Vai, fala, Mário, fala. E no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do bem rápido. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Isso. O outro só pode vencer se for fraude. Se a gente fizer agora, vai dar uma conturbada? Vai, mas a conturbação depois muito pior depois. E aí tem o general Heleno, né? Reinaldo Azevedo, seu esquerdista, comunista. Que o general, também indiciado agora, não tinha a menor dúvida. Aliás, ele era pensado pelos golpistas para cuidar da zorra toda, né? Como diria o Mário. Murro na mesa? Murro na mesa é agora, é já. É com a gente mesmo. Fala, general Heleno, vai. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova
perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Parabéns, general, pela sua coragem, né? Porque como vocês têm as armas, o senhor está falando, a gente tem que ter a coragem de agir. Nós, armados, temos de ter a coragem de agir contra os desarmados. Lá em Dois Córregos, até o unhudo acha que isso é covardia. Viu? E não é que ele está fazendo um não, eu acho que tem que ser antes. E aí eu dei a conclusão ali, concluí ali a coisa que eu falei, né? Então eu arrematei disso daí, vai. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Olha aqui, se não houvesse mais nada, fosse só essa reunião, essa gente toda teria que ser indiciada, processada, condenada e em cana. Porque nós estamos falando aqui de uma reunião que se dá no aparelho do Estado. Nós estamos falando de uma reunião conduzida pelo presidente da República. Nós estamos falando de uma reunião a que está presente o ministro da Defesa, o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, o ministro responsável pela Secretaria-Geral da Presidência. Essa gente toda ali estava encarregada de manter a normalidade da República. Pois esse presidente, em julho, diante de pesquisas que lhe eram adversas, ele chega até a citar um instituto, dizendo que o instituto estava comprado, não sei o quê, na certeza, então, de que perderia a eleição, e a diferença final foi muito menor do que se esperava, porque eles injetaram 300 bilhões para ganhar a eleição, enfiaram goela abaixo do Supremo, não do Congresso, porque no Congresso pegaram o Centrão lá e fizeram 2 PECs inconstitucionais. Uma delas é dos combustíveis, que deixou um passivo para os estados, que depois o Lula teve de cuidar. Aí a diferença foi pequena. Mas essa gente encarregada de zelar pelo funcionamento normal da República, pela lisura das eleições, essa gente se reúne para tramar o contrário. Alguns não se indignam com isso, porque, sei lá, não gosto do Lula, não gosto de não sei o quê. Não interessa de quem você gosta, de quem você não gosta. A questão é saber se você aceita a democracia como um princípio inegociável ou não. Qual é a minha pinima hoje com alguns setores da crônica política e da análise política que, a meu ver, mergulham na vigarice, na canalice? É considerar que um pensamento golpista pode ser abrigado no debate institucional. Porque então diz, não, golpista é ele, eu como não sou, o deixo falar, então você é um idiota. O Karl Popper já dizia que você é um imbecil. Na Sociedade Aberta e Seus Inimigos, 2 volumes. Então nós deixaremos, porque somos democratas, que aqueles que odeiam a democracia
Utilizem-se de recursos, como a livre a manifestação, etc. Utilizem-se desses recursos para destruir a democracia. De maneira que eu garanto a eles aquilo que eles jamais me garantiriam se chegasse ao poder. Essa é a minha divergência fundamental e eu não faço acordo com gente assim, não quero falar com gente assim. E parei de falar com gente assim. É? Eu não rompo amizade por causa de divergências políticas, de gosto. Não. Agora, com golpista, rompo. Eu não quero. Ah, não sou golpista, eu apenas pisco para eles. Pior, ser chaveirinho de golpista. Eu não sou chaveirinho de golpista. Nem quando o PT me achava um demônio, não sei o que, me encontra lá de braço dado com o Bolsonaro para ver se acha. Ou com algum golpista. Eu sou radicalmente democrata. Posso quebrar o pau com qualquer lado em defesa desses fundamentos. Agora, golpista? Não quero, não falo, não me interessa. Não me interessa. Se ele ganhar, ele vai mandar me prender. O que é que eu vou falar com ele? E se eu ganhar? Ele vai, fica por aí. Agora, se tentar golpe de Estado é cana. Enquanto ficar falando porcaria, ok. Tentou? Cana. Cana. Né? Tem até um padre. O padre do espírito de porco, vai. Sim, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal. A investigação indicou que o religioso participou de uma reunião com Felipe Martins e Amaury Feres Saad no dia 19 de novembro de 2022 em Brasília para debater ações que impediriam a posse de Lula. Em nota, a defesa do padre criticou o fato de a PF ter divulgado o nome dos indiciados. Escreveu: a nota da Polícia Federal com a lista de indiciados é mais um abuso realizado pelos responsáveis da investigação e, tendo publicado no site oficial do órgão policial, contamina toda a instituição e a torna responsável pela quebra da determinação do ministro de sigilo absoluto. Não, sigilo absoluto, você pode ter sigilo. Agora, os nomes dos indiciados é uma questão de informação pública. O que é isso? Melhor a publicação do que o vazamento. Né? O padre que... Eu não sei que Bíblia ele achou isso aí. Que parte do Novo Testamento que o senhor deveria seguir, né, autoriza que se meta nesse tipo de coisa. Aí não está nem o Pai, nem o Filho, muito menos o Espírito Santo. O que é indiciamento? Indiciamento quer dizer que o cara vai ser condenado? Não. Alguns aqui vão porque por excesso de provas. Né? O indiciamento é o reconhecimento de que existem razões para investigar, para aprofundar a investigação. Há elementos suficientes para isso. É isso que é o indiciamento. Vai para o Alexandre, que é o relator. O Alexandre envia para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e o Paulo Gonet vai avaliar. Ele pode pedir novas investigações em alguns casos, ele pode achar que em alguns casos não procede, não há elementos suficientes para oferecer uma denúncia, e pode oferecer uma denúncia. Oferecendo uma denúncia, essa denúncia será avaliada pelo Supremo e a pessoa se torna, se o Supremo aceitar, ré, ou não, se o Supremo rejeitar. Tornando-se ré, o processo tem curso até o julgamento. Como são crimes muito graves,
havendo condenação, me parece muito difícil que essas pessoas escapem do regime fechado. Né? Será a chance para alguns ali lerem alguns livrinhos. Né? Se quiser, até posso dar umas dicas de como é que eu enfrentei meus 580 dias. E ainda tem um problema, né? Uma diferença, né? Eu fui condenado sem prova. Por um juiz incompetente e suspeito. Primeira pessoa na imprensa que leu a sentença e falou: cadê a prova? Foi o Reinaldo Azevedo. Coitado do Reinaldo, apanhou tanto por causa disso. Olha, mudou de lado. Eu estou do lado da lei. O plano para matar Lula foi debatido com 35 militares em rede. Vamos fazer um debate aqui. Vamos lá. Tal. E o chefão da coisa foi o Mário Fernandes. Né? Ele era segundo do Luiz Eduardo Ramos, que não está na lista, era o secretário-geral da presidência, e o Ramos está meio assim, me incluam fora dessa. Era meio linha dura. Né? Esse foi aquele que uma vez falou que queria debater comigo, vale bem, queria me dar entrevista. E disse, não tenho medo de você. Eu disse, por que teria? Né? Eu tenho caneta, o senhor tem tropa, o senhor tem arma. Né? Mas consta que ele chegou até a flertar com a história lá da picaretagem argentina, do argentino. Mas golpe propriamente, não.